Pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os átomos. Vamos ver um pouquinho sobre os átomos. Vamos lá. Cerca de 500 anos antes de Cristo, o filósofo Demócrito já acreditava que a matéria era formada por partículas muito pequenas, que ele chamou de átomos. Átomo quer dizer indivisível em grego. Durante muito tempo, esse era o pensamento. Pensava que o átomo era indivisível. Só que Dalton, em 1803, propôs um modelo atômico e comparou ele a uma esfera maciça que era pequena e indivisível, tá? Só que não explicava os fenômenos. Depois que ele modelou esse átomo, começou a aparecer outros modelos, tá? Thomson também disse que o átomo era uma esfera que era não maciça e divisível, tá? E ele fez isso através de elementos radioativos. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Em 1932, Rutherford, começou a pesquisar e descobriu que existiam 3 partículas no átomo: os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons e os nêutrons ficavam numa região bem pequenininha que é chamada de núcleo, e os elétrons iam se mover ao redor desse núcleo em órbitas que eram bem definidas, e esse modelo ficou conhecido como modelo do sistema solar, porque é bem parecido com o sistema solar, que tem lá no centro o núcleo e os planetas girando ao seu redor seriam os elétrons, tá? Só que hoje não existe essa ideia, tá? As órbitas não são bem definidas, tá? Eles dizem que existem camadas ao redor do átomo. E os elétrons vão percorrendo essas camadas. Quanto mais perto do núcleo, mais força vai existir, mais atração vai existir ali entre os elétrons, tá? Aqui a gente tem um modelo aqui do átomo com o sistema solar. Aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem os elétrons girando ao redor do núcleo, tá? Então, aqui dentro do núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, tá? E aqui ao redor a gente tem os elétrons. O número de prótons sempre é igual ao número de nêutrons aqui no núcleo do átomo, tá, pessoal? E essas partículas, elas vão ter carga elétrica. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque até no ensino médio a gente também vai estudar isso aqui, tá? Então, vamos lembrar. Próton, P de positivo. Elétron é negativo. E o nêutron é neutro. Não tem carga, tá, pessoal? Então, vamos lembrar. Próton, positivo. Elétron, negativo. E nêutron não tem carga, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sabendo que é átomo, a gente tem que entender que tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos, somos formados de átomos. É a menor unidade que forma toda e qualquer matéria. E até mesmo nos lugares vazios, onde não tem matéria, também tem átomo, tá? Se a gente tem uma sala, ela tá vazia, não tem nenhum objeto, ainda assim ela vai ter ar. E o ar é constituído por átomos de nitrogênio, oxigênio, carbono e argônio. Então, não existe espaço vazio, sempre vai ser preenchido por alguma coisa, tá? A gente também tem vários elementos químicos no nosso universo. Esses elementos químicos estão agrupados na tabela periódica, tá? Então, a gente consegue fazer ligações entre os elementos, consegue saber quais são todos os materiais que formam aqui o nosso universo. E todos os que foram descobertos até hoje estão aqui na nossa tabela periódica dos elementos, tá, pessoal? E aqui a gente tem alguns exemplos de moléculas. Ó, aqui a água. A água é formada por oxigênio e por hidrogênio, tá? A celulose, que a gente usa para fabricar o papel, ela é formada por carbono e hidrogênio, tá? E a cafeína que tem no nosso maravilhoso café é de nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio, tá, pessoal? Então, tudo ao nosso redor é atômico, tá? Tudo tem átomos, tá, pessoal? Falando nisso, falando de átomo, falando de substância, falando de tabela periódica, a gente sabe que todas as substâncias, elas passam por transformações. E essas transformações podem ser físicas ou químicas, tá? As transformações físicas são aquelas que o material vai mudar o seu estado original, tá? Só que ele não altera a sua composição química, tá? Por exemplo, se eu tenho um pedaço de papel e eu vou rasgar este pedaço de papel, tá? Ele não vai deixar de ser papel ao ser rasgado, ele continua sendo papel, tá? Só que ele vai sofrer uma transformação, porque ele vai mudar a forma ou vai mudar o tamanho dele assim que eu terminar de rasgar, mas continua sendo um papel.
Se eu pegar uma garrafa de vidro e eu quebrar, ela continua sendo de vidro, só não vai ser mais uma garrafa, tá, pessoal? Então, alterou o quê? A sua forma, tá? Só que quando a gente está falando de transformação química, aí sim a gente vai formar novas substâncias, tá? A partir de um material original, tá? Então, ó, se você viu com a fruta, ela amadureceu, então ela passou aqui por muitas transformações. Ela mudou a sua cor, mudou seu sabor e mudou a sua textura, tá? Então, um exemplo de transformação física e química que a gente tem no nosso dia a dia é o nosso corpo, o nosso aparelho digestivo, tá? A gente sofre muitas transformações químicas na hora de comer, tá? Então, nosso corpo é uma indústria química, tá? Se a gente tomar um remédio, a gente vai ver que não tem efeito, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ter efeito colateral, porque a gente tá tendo uma reação química do remédio com as substâncias que já tem no nosso corpo, tá, pessoal? Então, a gente não tem que ter cuidado, porque um remédio, ao mesmo tempo que cura uma doença, ele pode prejudicar outros órgãos, tá, pessoal? Então, quando a gente come, né, a gente vai o quê? Colocar o alimento na boca, vai mastigar, né? Vai morder, mastigar, engolir. E a partir daí começa toda a nossa digestão, né? A partir do tubo digestivo, aquele alimento vai ser transformado quimicamente para ser utilizado pelas nossas células, tá, pessoal? Então, vai ter a hidrólise, que essas moléculas grandes, elas vão ser transformadas em moléculas pequenas. A gente vai conseguir dissolver em água para ser bem absorvida pelas nossas células, tá? Então, como eu falei, primeiro a gente vai triturar o alimento, depois vai ter o processo químico, né, que vai começar da boca para o estômago e o intestino, que aí vem os sucos digestivos, né? Os sucos digestivos, tá, é que vão digerir o nosso alimento. Então, a gente tem aqui vários sucos digestivos. A gente tem a saliva, a gente tem o suco gástrico, o suco entérico, o pancreático e a bile, tá? Que são bem importantes aí no nosso corpo, tá, pessoal? Sabendo disso, sabendo dessas transformações químicas, sabendo dessas transformações físicas, a gente também falou que o átomo é parecido com o sistema solar, né? O modelo atômico que a gente viu, tem lá o núcleo e tem os elétrons ao redor, lembrando dos planetas. Então, vamos falar um pouquinho do nosso sistema solar também, tá, pessoal? Desta vez é o verdadeiro, tá? O sistema solar é formado por 8 planetas. Antigamente a gente tinha Plutão, que foi rebaixado de cargo, saiu de planeta para planeta não. Então não faz mais parte do nosso sistema solar. Quer dizer, faz parte, é porque a gente não expulsou ele, né? Disse, vai embora, sai do sistema solar. Não, né? Ele só não é mais planeta, mas continua no mesmo lugar. A gente também tem asteroides, tem satélites, tem meteoros e tem bilhões de cometas, tá? E também tem gás e poeira que vão ficar ali ao redor do Sol, tá? Então, o nosso sistema começou a se formar aproximadamente 5 bilhões de anos atrás. E foi feito a partir de uma enorme nuvem de poeira cósmica e gás de uma explosão de estrelas, tá? Os planetas e a maior parte dos asteroides e dos satélites giram ao redor do Sol na mesma direção, em órbitas circulares e no mesmo plano, tá? Então, os nossos planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Eles não brilham e a gente só consegue ver da Terra quando são refletidos pela luz do Sol, tá, pessoal? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso planeta, tá? É importante a gente saber onde a gente vive. Então, vamos ver a estrutura do nosso planeta Terra, tá? A gente tem o quê? A gente tem a crosta terrestre, temos o manto, o núcleo e tem aqui, ó, os nossos continentes, tá? A gente tem um planeta sólido, que nessa parte que a gente vive é a nossa crosta terrestre. A gente tem o manto onde tem os metais e no núcleo a gente tem metais sólidos e líquidos, tá? Então a grande quantidade de substâncias ferrosas que vão formar o campo magnético da Terra, tá? Isso vai fazer com que o nosso planeta seja um grande ímã com polo sul e polo norte, tá? Lá no manto da Terra a temperatura pode chegar a 2.000 graus Celsius e lá no núcleo a 6.000, então é muito quente, tá, pessoal? Já pensou? E como a gente falou, a Terra vai girar, tá? Então, a gente tem dois tipos de movimentos. Tem o movimento de rotação, que é quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, que é a duração de um dia, né? 24 horas. Então, quando a gente está girando em direção a nós mesmos e passamos perto do Sol, é de dia. Quando está no lado contrário, é à noite. E o outro movimento, que é a translação, dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então,
Quando vamos juntando 6 horas a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias e aí temos o ano bissexto, tá, pessoal? Lá em 1666, Isaac Newton estava sentado tranquilamente embaixo de uma macieira e uma maçã caiu na sua cabeça. Nesse momento, ele pensou: deve existir alguma força lá da terra que puxou a maçã para o chão em vez dele subir em direção ao céu. Ou seja, a terra vai atrair todos os objetos. E aí, ele deu o nome de força de atração ou força gravitacional. Eu sei, a gente quer ser uma história bem bonita e ela não foi assim, né? Não é de uma hora para outra, você não tá sentado e de repente cria uma força, né? Foi muitos estudos, muita coisa até chegar ao que a gente tem hoje, ao conceito que ele teve naquela época, tá? Mas vamos deixar essa história aí que é bonita, tá? Newton estava estudando as forças entre os planetas e ele estava estudando os movimentos, tá? Através das leis de Kepler. E ele observou que os planetas descrevem órbitas em torno do Sol. E existia então uma força centrípeta, porque essas forças não seriam curvas. Quando ele pensou dessa maneira, ele admitiu que as leis do movimento também eram válidas para os corpos celestes. Ele descobriu que uma força centrípeta tinha que atuar no planeta para manter esse planeta em sua órbita. Então ele diz que existe uma atração entre o Sol e os planetas. Então ele disse que o quê? Que a força centrípeta que vai manter o planeta na órbita do Sol, é uma atração do Sol sobre este planeta, tá? E a força de atração do Sol sobre um planeta é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom, Newton? Já tá bom, não precisamos... o que a gente precisa saber é que o Sol atrai os planetas atraem o Sol. Então, existe uma força de atração, existe uma força gravitacional aí entre todos os planetas e o Sol, tá? E da mesma forma, a Terra atrai a Lua com a mesma força que o Sol atrai os planetas. Então, é um fenômeno geral, é um fenômeno universal e se manifesta entre dois objetos. Foi com esse pensamento que eles inventou a lei da gravitação universal, tá? E essa lei da gravitação é a mesma expressão usada pela força de atração entre o Sol e o planeta, tá? Depois de 100 anos da morte de Newton, depois que ele apresentou este trabalho, foi reconhecida que a lei da gravitação é realmente um fenômeno universal, tá, pessoal? Falando muito do Sol, vamos falar também da Lua, né? Vamos falar da bonita. Ela é menor, só que também vai exercer uma força de atração sobre a Terra. E essa força sobre os oceanos provoca o fenômeno das marés, tá? As marés mais altas ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra tá todo mundo na mesma linha, tá todo mundo ali na mesma direção. O diâmetro da Lua é 4 vezes menor que o diâmetro da Terra, tá? A Terra vai se encontrar envolvida em uma atmosfera e na Lua não tem atmosfera, tá? Então, as radiações ultravioletas são filtradas ali pela atmosfera terrestre e na Lua são mortais, tá? Então, quando a gente sai da nossa atmosfera, vão ter problemas o quê? Falta de oxigênio e pressão baixíssima. Por isso que a gente precisa, os astronautas, né? A gente não, que eu nunca fui. Mas os astronautas precisam usar aquelas roupas especiais, tá? Sem o ar, o nosso céu não seria azul, porque essa cor azul é devido à luz do Sol, que é absorvida e refletida ali pela atmosfera, tá? Os astronautas da Apollo 14 ficaram impressionados com o céu negro que é visto durante o dia na Lua, porque lá não tem atmosfera e a luz do Sol não vai tornar o céu azul, tá, pessoal? Muito interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo e qualquer dúvida podem falar no privado. Até a próxima aula!